falando que a mulher não deve ser respeitada, não estou falando que a mulher é fraca, muito pelo contrário, elas são fortes. Mas fisicamente os homens são mais fortes e eles usam disso para praticar a violência e o feminicídio é a prova disso. Voltando aqui ao assunto, muitos casais não têm a intimidade e aí tem só o ato sexual e com isso sofrem coisas terríveis. Então, o que eu quero mostrar? Que o perdão vai nos ajudar a desenvolver essa habilidade de um relacionamento familiar melhor. Agora, o perdão é para o marido que fez alguma coisa que a mulher sofreu, qualquer que seja um xingamento, seja uma acusação, seja uma traição, seja, né, uma colocação, né, uma palavra mal falada que ele disse, seja a ausência dele, qualquer que seja a ferida que ele abriu com aquele comportamento, com aquela palavra, se ela não trabalhar rápido para liberar perdão, vai criando o que é chamado de raiz de amargura. É isso que é o pior problema da pessoa. É a pessoa que por fora ela perdoa, mas passa o resto da vida reclamando, passa o resto da vida julgando na cara, né? Como diz, julgando na cara do marido o que ele fez. Por exemplo, tem homens que na lua de mel ele já cometeu algum tipo de abuso, algum tipo de violência, e isso já aconteceu, eu conheço muitas histórias sobre isso. E passa 30 anos de casamento e a mulher fala assim: você lembra? Na nossa lua de mel que você fez comigo, você não me respeitou, você fez isso, isso e isso, você falou isso, 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 e aquilo me chateou. Já passaram 30 anos. E ela está carregando aquele homem na mente dela dia e noite, porque a falta de perdão faz isso. A falta de perdão, alguém deu um exemplo muito forte, que eu gosto de falar. Não perdoar é você tomar veneno esperando que o outro morra. É a pessoa fica amargurada, fica se envenenando todo dia com aquele ódio, pensando que aquilo vai fazer mal para outra pessoa. E a pessoa que mais sofre é ela mesma. É aquele homem que foi traído, né? Quando estava namorando ainda, por exemplo, e ele perdoou porque ele gostava muito, que ele estava apaixonado pela namorada, e ele casou com ela 20 anos depois. Ele está falando: agora eu até hoje não confio em você, que você me traiu quando a gente estava namorando. Ela: mas eu nunca mais fiz aquilo. Você falou que me perdoou. Eu perdoei, mas não confio. Quer dizer, não tem confiança porque não tem perdão. Isso é muito sério, isso causa estragos grandes nas famílias e a amargura no coração daquele homem. Isso desestabiliza os filhos, isso cria um clima de tensão nas crianças, nos adolescentes, nos filhos jovens e até em filhos adultos também, porque filho, em qualquer época, eles sentem esse clima no ar. Então é muito comum isso acontecer e os pais não têm esse entendimento. Tem filhos que não dormem, tem crianças que fazem xixi na cama até 8, 10 anos de idade, tem adolescente fazendo xixi na cama, tem adolescente chupando bico, como se fosse um bebezinho. E isso tudo pode, tá? Não estou falando que é não, mas pode ser. Em alguns casos são. Já vi casos assim, em que o problema estava nos pais. Era um problema de insegurança que o filho tem, que a filha tem, que o comportamento dela fique disfuncional devido à situação dos pais. São crianças que vão para a escola e não aprendem, porque tem a sensação de quando chegar em casa a mãe já foi embora, porque ela fica ameaçando: eu vou largar essa casa, vou voltar para casa dos meus pais, vou largar vocês aqui, e as crianças vão sofrendo aquilo ali. São maridos que ameaçam as esposas de morte e as crianças sabem disso. As crianças, elas, entre linhas, elas conseguem compreender que clima é pesado, né? Por quê? Porque o marido não perdoou, porque a esposa não perdoou. São crianças que foram espancadas, foram abusadas, por exemplo, e já se passaram 20, 30 anos e ela carrega aquele ódio do agressor, do abusador, e ela não consegue se libertar. Agora, só Deus pode colocar esse amor, essa força no nosso coração para perdoar. A oração de Estevão é um exemplo disso. Ele sendo apedrejado injustamente, ele falou: Senhor, não imputes pecado, porque eles não sabem o que fazem. Ele fez a mesma oração que Jesus fez.
Jesus sendo crucificado, ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem muita gente que fere a gente porque não sabe o que faz. As pessoas falam mal da gente, mas eles não sentam com a gente para conversar, para saber por que nós passamos por aquilo. Eles não sabem por que nós vivemos aquilo, eles não sabem o que foi feito antes. E nós somos julgados o tempo todo. E nós também julgamos, mesmo quando nós não falamos, às vezes nós nos colocamos como juízes e falamos: ah lá, olha, fulano fez isso, fulano está errado, fulano fez isso e aquilo. E a gente não para pensar qual é a situação. O que aconteceu com ele? Qual a condição dele? O que ele ouviu? O que ele ficou sabendo? O que ele sofreu para ele ter um comportamento desse? E nós não nos compadecemos dessa pessoa. E nós vamos criando esse estilo de juiz na nossa vida, e isso faz um mal terrível para toda a nossa família. Então, quando nós oramos por nossa família, a oração de hoje, o desafio de hoje é você orar perdoando. É você orar liberando perdão para o marido, para a esposa, para o filho, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua filha, para o seu genro, para a sua nora, para a sua sogra, para a sua avó, para o seu neto, seja por quem for da sua família. Olha, libera o perdão. Liberar o perdão faz muito, é muito melhor para você do que para outra pessoa. Porque quem carrega esse peso do ódio é você. Agora, claro que não é difícil. Claro que não é fácil. É por isso que eu estou aqui falando. Por isso que tantas pessoas falam o mesmo assunto. É porque é um desafio muito grande. Mas Jesus falou assim: então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes devo perdoar? O irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então quer dizer, não tem limite. É todas as vezes que alguém te ferir, perdoe. Se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Se alguém te fizer caminhar uma milha, vai com ele 2. É assim que Jesus ensinou a gente viver uma vida tranquila, uma vida abençoada. Isso é muito além de religião. Tem muita gente na igreja que não perdoa. Tem muita gente carregando a Bíblia que não perdoa. Tem muita gente professando alguma fé, confessando, né, que Deus é isso, Deus é aquilo, que tem comunhão com Deus, Jesus é isso e aquilo, mas na hora que a coisa aperta, ela mostra que o ódio está no coração dela, a violência está no coração dela, respira violência, respira ódio, respira vingança, amaldiçoa. Não estou falando que você não pode ficar irado. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, você vai ficar nervoso, você vai ficar irado, você vai ficar revoltado, mas você não pode pecar por causa disso. Você pode ficar irado, é um sentimento normal, não se sinta mal. Se você ficou irado, com vontade de pegar a pessoa, de bater, de brigar, de agredir, de xingar, é normal, não vontade de matar, misericórdia. É normal, é reação normal daquele primeiro momento em que você tem uma notícia, ou aquele primeiro momento que você é ofendido. Mas a Bíblia diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não espere amanhã para perdoar. Perdoe agora. Comece a trabalhar na sua mente agora. Comece a buscar em Deus uma direção para que você consiga liberar esse perdão o mais rápido possível. Por quê? Para não criar raiz de amargura. Quanto mais tempo você demorar para perdoar, mais difícil será liberar esse perdão. Então é muito cuidado com isso. E aí eu volto lá na primeira live. Se você não assistiu, vai lá na segunda-feira, dia 27, que eu dei introdução sobre o tema orando pela família. Como é que você vai orar? Você não vai ser como os hipócritas. Você não vai chegar lá e ficar falando um monte de coisa que Deus é, que Deus fez, que Deus é. Chega direto ao ponto. Fala: Deus, eu estou odiando fulano de tal. Eu estou com muito ódio, estou muito nervoso, estou com muita raiva, minha vontade de matar, esquartejar. Fala tudo com Deus. Sabe por quê? Quanto mais você pôr para fora esse ódio, essa violência, essa coisa ruim que está dentro de você, mais Deus vai tratar no seu coração. O problema é que muita gente com Deus fala uma coisa, com as outras pessoas falam outra. E o sentimento é outro, mas fala com Deus um monte de coisa. Chega lá, Deus é maravilhoso, e canta e adora. Você está sendo hipócrita. Não é isso que você está sentindo. Com o Pai é hora de você falar toda a verdade. É hora de você falar tudo com Ele. Vai para um lugar secreto, porque é você e Deus, é você que tem intimidade com Deus para falar as suas verdades, para falar com Deus a sua versão dos fatos, o que você está sentindo,